Olá, bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Confira os destaques desta edição. Controle de qualidade. O trabalho desenvolvido em Sergipe para que os produtos comercializados sejam registrados com o selo de inspeção federal, o CIF. Preservação da raça. Parceria de unidades da Embrapa no melhoramento genético garante a variabilidade das espécies e o investimento em estudos nos rebanhos do estado. Você pergunta, a gente responde. Na participação do telespectador, a gente tira hoje dúvidas sobre um problema que preocupa os produtores de leite, a mastite nas vacas. E ainda, no Agreste do Estado, fomos conhecer o projeto desenvolvido pelo Instituto Federal do Sergipe e que já virou referência para outros núcleos, a horta vertical. Essas são as nossas manchetes de hoje e você acompanha a partir de agora no Sergipe Rural. Olá! A gente começa esta edição falando sobre o trabalho contínuo de criadores em Sergipe para que os produtos comercializados estejam nos padrões para receber o selo de inspeção federal. Nossos repórteres viajaram até a região do Baixo São Francisco para conhecer em loco o processo minucioso de controle de qualidade para ter direito ao CIF. Confira! Todos os produtos de origem animal, sob responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são registrados e aprovados pelo Serviço de Inspeção Federal, visando garantir produtos com certificação sanitária e tecnológica para o consumidor, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Esse selo aqui é a garantia que os produtos passam pelo serviço. O selo de inspeção federal, o CIF, é o responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo e até dos produtos que são importados. Qualquer empresa só consegue liberação para comercializar um produto fora do estado se tiver passado pelo Serviço de Inspeção Federal. Em Sergipe, o CIF tem atuação em 25 estabelecimentos. No estado, existem 8 técnicos de fiscalização federal, entre eles Éder Teodoro e Walter Macena, que vamos acompanhar num dia de trabalho. O serviço é silencioso, pouca gente conhece, mas é muito importante para garantir a qualidade dos alimentos. Até receber o carimbo do CIF, o produto atravessa diversas etapas de fiscalização e inspeção, orientadas e coordenadas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária. Estamos na área externa do frigorífico Nutrial, na cidade de Propriá. A inspeção começa com a verificação da saúde dos animais. A gente começa a verificar a documentação do animal quando ele chega, o GTA, se está tudo dentro da norma. E faz o exame antemortem, quer dizer, antes da morte do animal, verifica se o animal tem algum problema aparente de doença, em que ele seria afastado do abate comum, do abate normal. Depois que ele entra para o abate, nós começamos a verificar se a insensibilização está bem feita, se é respeitado o período entre a insensibilização e a sangria, que não pode passar de 1 minuto, se a sangria é feita corretamente também, que é um processo muito importante, que tem que durar 3 minutos, e todos os processos até a transformação do músculo em carne, né? A gente verifica se a temperatura dos esterilizadores está correta, na temperatura correta, se os profissionais estão trocando as facas, se estão esterilizando, então se eles estão fazendo adequadamente todo o procedimento de abate. Para conhecermos o frigorífico por dentro, há todo um ritual de preparação. Roupas brancas, toucas, botas de borracha e toda a higienização de mãos e botas. Por dentro acompanhamos a entrada dos animais para o abate. Esse mecanismo aqui acerta em cheio o córtex para que ele perca a consciência e o abate aconteça sem sofrimento para o animal. Os instrumentos de corte são separados por cor. As facas também são esterilizadas o tempo todo nesses baldes com água a 80 graus de temperatura em média, uma para cada serviço para evitar a contaminação da carne. Os funcionários também usam todos os equipamentos de proteção individual.
Nesse outro setor, o couro do animal começa a ser retirado e a área ao redor do ânus é envolvida em saco plástico para evitar a contaminação. Todo o processo é aéreo. O animal abatido é pendurado em ganchos para não ter contato com o chão. Partes internas do animal também são avaliadas pela fiscalização para descobrir se os animais carregavam alguma doença que possa interferir na qualidade da carne. Tudo controlado nessas plaquinhas aqui. Verifica se o animal apresenta alguma doença que o impossibilite de ser consumido, da carne ser consumida in natura. Então é verificado se há alguma doença clara, assim, tipo tuberculose, cisticercose ou qualquer outra parasitose, E a carcaça ou os órgãos que estejam comprometidos, eles são separados, para não ir para o consumidor um produto impróprio para o consumo. As avaliações físicas já aconteceram. Depois desse processo, a carne é higienizada e partida ao meio. E depois de todo esse processo de inspeção, a carne finalmente recebe o carimbo, que comprova que ela está fiscalizada pelo Ministério da Agricultura. Esse carimbo é exatamente o registro que os consumidores têm de que esse é um produto inspecionado, pelo Ministério da Agricultura e, no caso aqui, pela Inspeção Federal. Ele recebe 4 carimbos na carcaça e, em seguida, ele é encaminhado para as câmaras de resfriamento, onde vai passar pelo processo químico natural de transformação de músculo em carne. Depois de 12 a 24 horas, ele poderá ser direcionado ao comércio, sendo em carcaça, ou então vai para a desossa, onde é retirado os cortes, como contrafilé, filé, colchão mole e assim vai. O ambiente mudou, estamos numa indústria de laticínios. Aqui também a gente vai acompanhar o trabalho de fiscalização dos técnicos agropecuários. Diariamente, o leite produzido nas fazendas e mantido nos tanques de refrigeração é trazido a essa fábrica. E antes mesmo de ser descarregado, passa por vários testes que atestam a qualidade e evidenciam possíveis fraudes. O caminhão, quando chega, ele passa por uma lavagem, para tirar a poeira da estrada, e depois ele vem aqui e nós tiramos essa amostra de leite. É importante que nessa amostra a gente tem um conceito do Ministério da Agricultura, que é um conceito de rastreabilidade. Nós tiramos a amostra do leite do caminhão, mas cada produtor ele é obrigado por lei a deixar uma amostra individual. Então, se porventura, qualquer problema que possa ocorrer no caminhão com relação a alguma fraude, nós vamos nas amostras individuais para identificar qual desses produtores ocorreu o problema. Então, mas normalmente nós não temos esse tipo raramente acontece isso, mas nós estamos preparados para que, se porventura acontecer, nós identificarmos de onde veio o problema. O processo aqui é todo fechado. Por dentro dessas tubulações e tanques, ocorre a transformação do leite em mais de 10 diferentes produtos. Por essa característica da fábrica, a fiscalização não é permanente, mas 16 programas de autocontrole são obrigatórios e os resultados acompanhados periodicamente. A revisão desses documentos de controle funciona como uma espécie de auditoria. Além desses, uma série de outros controles também são acompanhados pela fiscalização. Tem que controlar a água do estabelecimento, eles têm que controlar a higiene, eles têm que controlar a parte de formulação, controle e manutenção das máquinas. São uma série de controles que eles são obrigados a cumprir e nós, como técnicos, vamos lá na empresa e verificamos se eles estão realmente fazendo tudo aquilo que eles escreveram. A verdade é que esses autocontroles são manuais que contêm todo o procedimento de como eles vão fazer esse controle. O impacto de todo esse trabalho para a garantia da qualidade do produto, o coordenador de qualidade da fábrica justifica. O selo de inspeção ele permite que a gente faça a venda em território nacional. E a venda em território nacional ela é interessante para a nossa abrangência. A abrangência ela vai permitir um maior faturamento. Então, esse selo do CIF está diretamente ligado à nossa capacidade produtiva. Então, quanto maior o nosso rigor no controle de qualidade, a manutenção do nosso selo do CIF ela vai ser garantida. E com essa manutenção garantida, a gente vai conseguir garantir a nossa abrangência no mercado. E chegou a hora das notícias do tempo aqui no Sergipe Rural. E olha, pelo menos por enquanto, eu não trago boas notícias para o homem do campo não. É que o sol continua castigando e não há previsão de chuva para esta semana no estado. Acompanhe no mapa a previsão. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo abafado e o sol forte predominam em todo o estado no sábado e no domingo.
Na segunda e na terça, o tempo fica parcialmente nublado no litoral sergipano. Já no sertão do estado, o sol aparece entre nuvens. Na quarta, quinta e sexta, chove rápido em áreas isoladas da região agreste. A temperatura durante a semana deve variar entre 20 e 33 graus. No município de Pôr da Folha, a temperatura deve chegar aos 30 graus, 31 em Pinhão e 32 graus em Simão Dias. De 17 a 19 de fevereiro, no Ecoparque Araticum, Itaporanga da Ajuda, a terceira Expofeira de Caprinos e Ovinos. E a seguir, vamos falar sobre o trabalho de criopreservação de rebanhos desenvolvidos por pesquisadores de núcleos da Embrapa. E ainda, a gente tira dúvidas de um produtor de leite sobre uma inflamação nas vacas que prejudica na ordenha. A mastite é depois do intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e desta vez a gente destaca o trabalho desenvolvido por pesquisadores de núcleos da Embrapa para garantir a variabilidade e melhoramento genético dos rebanhos do país. Entre eles, os caprinos e ovinos da raça Santa Inês, tradição em Sergipe. Veja. O Nordeste tem o maior rebanho de caprinos e ovinos. E em Sergipe, a raça Santa Inês tem seu berço em um dos principais plantéis. Por causa dessa importância, a Embrapa Tabuleiros Costeiros, em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, está coletando material genético da raça para a Universidade de Estudos Futuros, como explica esse veterinário da instituição. Sergipe é conhecido como um dos grandes exportadores da raça, né? Tem grandes criadores aqui com famílias de Santa Inês muito conhecidas. E nós participamos da formação do Santa Inês, o nosso rebanho aqui, que é datado de 1982. E nós somos um núcleo de conservação de Santa Inês. E eu sou curador, inclusive, desse núcleo. E nós mantemos esses animais vivos aqui, com a maior variabilidade genética possível, né, diferentes famílias. E colhemos material genético deles, né, material de germoplasma, DNA, embriões, sêmen. E hoje é dia de coleta de embriões. E para que o trabalho seja eficiente, o animal passa por um cuidadoso protocolo que tem o objetivo de fazer a preparação hormonal prévia das fêmeas. No dia da retirada do material, os animais passam por um manejo rigoroso, que vai desde a preparação e limpeza do local até a anestesia geral, seguindo um fluxo de trabalho pensando no menor impacto possível para cada animal. Depois de feito esse protocolo, né, aí vem a fase da colheita de embriões. A gente tem que tomar todas as precauções em relação ao bem-estar do animal, né? Questão de anestesia, de pós-operatório. Então, baseado em antibióticos, terapias, anestésicos, né? Analgésicos, anti-inflamatórios. Os animais saem desse procedimento de colheita, inclusive andando, em condições de voltar à sua vida normal. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. O animal sedado fica nessa espécie de maca e o material colhido é imediatamente analisado em microscópio e manipulado para garantir a eficiência do processo e seguir de forma segura para a criopreservação, ou seja, o congelamento em nitrogênio líquido. Esse material seguirá para o Banco Genético da Embrapa em Brasília. Lá estão armazenados material genético e embriões de caprinos, ovinos, bovinos e suínos de diferentes raças. Pode ser utilizado para regenerar uma raça que eventualmente possa entrar em extinção. Ele pode ser utilizado em programas de melhoramento genético, pegando algumas características específicas e está colocando em outros tipos de animais. Pode estar sendo utilizado também para o manejo genético do próprio núcleo de conservação, que está fazendo com que essa variabilidade genética seja mantida ampla, e fazendo com que a gente tenha essa expressão dessas diferentes características que esses animais conseguiram ter, principalmente de adaptação ao longo do tempo. E olha, você que acompanha nosso programa e tem alguma sugestão interessante, sinta-se em casa, envie a dica para a gente. É só entrar em contato através do WhatsApp do Sergipe Rural. Anote o número 998946691. Participe, interaja com a gente, faça como fez esta semana o aposentado José Lourenço Santos, lá da cidade de Monte Alegre, no sertão do estado.
Ele começou recentemente a criar vacas para a produção de leite. Ainda sem muita experiência, ele tem sofrido com um processo inflamatório nos animais que tem reduzido a produção, a chamada mastite. Nós procuramos um veterinário da Endagro para tirar dúvidas. Acompanhe. A mastite ou mamite é um processo inflamatório da glândula mamária causada pelos mais diversos agentes. Os mais comuns são as bactérias. Estima-se que no rebanho brasileiro a prevalência da doença seja de 20% a 38%, o que representa queda importante na produção de leite. Por isso, a doença requer cuidado. A higiene é fundamental. O criador tem que ter uma higiene total, tanto com ele próprio, com as mãos dele, unhas cortadas, lavar a mão, usar pré-dip antes da ordenha para lavar as tetas da vaca e o pós-dip após a colheita do leite, que são condições essenciais e vitais para que a sua vaca não adquira a mastite. A ocorrência da mastite envolve 3 fatores: a resistência da vaca, o agente patogênico e o ambiente. Esses 3 fatores têm influência direta na ocorrência e na forma de manifestação da doença. A mastite é uma das doenças que mais traz prejuízo a ele, ou seja, ele tem que tomar um extremo cuidado, porque ao não cuidar da mastite, graves prejuízos vai trazer ao seu plantel, trazendo um prejuízo econômico que não é desejado por ele. A mastite pode ser classificada quanto à forma de manifestação. Em mastite clínica, quando há sinais clínicos evidentes como edema, endurecimento e dor na glândula mamária, e mastite subclínica, quando há ausência de alterações visíveis. O monitoramento da doença é feito de forma simples. O monitoramento deve ser feito diariamente com a caneca de tela preta. Isso aí deve ser feito diariamente, e a coleta dos leites uma vez por mês para fazer o teste do CMT, que é para diagnosticar a mastite subclínica, que é uma mastite que já ocorre no animal, mas aos olhos do produtor ela ainda não ocorreu, ou seja, não apareceu sintomas clínicos visíveis aos nossos olhos. O teste CMT é feito da seguinte forma: tira 2 jatos de cada teta, aplica 2 ml do líquido do teste, movimenta lentamente. O resultado positivo é percebido quando o leite perde a fluidez e aparece aspecto de geleia. É preciso repetir o exame e depois tratar as tetas com a doença. Marcos explica que a forma mais evidente de prevenir a doença é fazendo a terapia da vaca seca. Terapia da vaca seca é quando a vaca acaba a lactação, ou seja, ela não mais produz leite naquela lactação. Mas ao ordenhar pela última vez, fica um resquício de leite, ou seja, fica leite no úbere da vaca. A pessoa deve ordenhar completamente e usar a terapia da vaca seca, que é um antibiótico em alta dosagem. Para quê? Para que elimine a bactéria que ainda por acaso persista no úbere da vaca no último dia da lactação. E fazendo essa terapia, 80% das mastites não vão ocorrer na próxima lactação, ou seja, é uma terapia de custo barato, em torno de R$ 7,00 por teta e, consequentemente, grandes benefícios econômicos vai trazer, porque a mastite na próxima lactação não vai ocorrer na sua vaca. Uma outra dica do veterinário é anotar todas as alterações que acontecem com cada uma das vacas, a exemplo de doenças e medicações utilizadas. Tá aí, seu José Lourenço. Espero que as informações possam ajudar o senhor a resolver o problema no seu rebanho. E você vai ver em instantes. O projeto de horta vertical desenvolvido por professores e alunos no Instituto Federal de Sergipe, no agreste do estado. Eu trago os detalhes daqui a pouco. Sergipe Rural volta já. E agora a gente vai falar sobre um projeto de sucesso desenvolvido por alunos e professores do Instituto Federal de Sergipe, no município de Itabaiana, que já virou referência para outros núcleos da instituição, o cultivo de produtos orgânicos através da horta vertical. Veja. Alface, cebolinha, coentro dispostos na vertical não é mais uma grande novidade, mas aqui no Instituto Federal de Sergipe, em Itabaiana, a ideia ganhou ainda mais utilidade. O objetivo inicial do agrônomo e professor da instituição era construir um projeto sustentável para a disciplina Agricultura Orgânica do curso de Agronegócios, e tudo foi discutido em sala de aula.
Quando eu passei a atividade para os alunos, eu falei, gente, tem uma nova técnica que está sendo desenvolvida aí, que é o jardim vertical. Por que a gente não adotar isso aqui no colégio, fazer isso uma prática aqui? Então eu quero que vocês transformem esse jardim de uma forma que seja uma horta vertical. Aí foi quando eles trouxeram a ideia e foram se desenvolvendo. E o que me chamou mais a atenção foi que eles começaram a melhorar a técnica de uma maneira que hoje a gente já consegue ter essa mobilidade para levar a ideia em outras escolas e outros municípios. Os irmãos Robson e Reinaldo levaram muito a sério o projeto e foram adaptando e desenvolvendo uma forma quase sem custo e sustentável de produzir alimentos. Os materiais utilizados são reaproveitados. O modelo é fácil, a gente utiliza garrafas PETs que iam para o lixo, barbantes, a gente corta um pouquinho da garrafa em cima, faz uns furinhos embaixo para facilitar o escoamento da água na hora que você for fazer a irrigação, molhar a plantinha. E coloca a terra já adubada, que a gente faz um pouco de um composto mesmo em casa, que é um adubo orgânico, de certeza, porque você mesmo está fazendo, que é com restos de vegetais que iam para o lixo, você reaproveita isso. E aí a gente, primeiro, antes do transplantio, a gente prepara a mudinha em casa. Prepara a mudinha, por quê? Porque se você for colocar semente direto na garrafa PET, às vezes algumas não podem vir nascer. Então você prepara em um local separado a mudinha e no dia que você for fazer sua hortinha vertical, você vem e transplanta a mudinha. É fácil. As hortas verticais apresentam como principal característica a facilidade de manejo e foi justamente essa característica que fez esse projeto se tornar itinerante e orientar ainda mais pessoas. A caravana da horta vertical está acontecendo em várias escolas municipais. Hoje já foram em torno de 10 escolas que a gente já fez a visita. Teve também a visita na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, também aqui em Itabaiana. Já fomos convidados também para 2 escolas na capital. E a ideia tá se multiplicando, o pessoal está gostando das técnicas que a gente está levando, o pessoal. Eles estão botando em prática também isso, como na Igreja Nossa Senhora do Bom Parto, tem mães que mais da metade já estão produzindo a horta vertical em casa. Então a ideia está indo de grande sucesso, está sendo um grande sucesso. Para o diretor da instituição, o projeto surpreendeu pela simplicidade e o alcance e se encaixa perfeitamente no propósito da instituição de compartilhar conhecimento. É um projeto de inclusão social, que o nosso papel enquanto instituto também é promover essa inclusão social, que o conhecimento não fique restrito apenas à academia, mas que a comunidade possa ter diretamente, possa ter um resultado definitivo para essa comunidade. Que esse conhecimento acadêmico chegue aos locais mais distantes. É um projeto de extensão, valorizando assim o conhecimento e a relação com a comunidade. E o Sergipe Rural de hoje termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@aperip.se.gov.br ou através do WhatsApp do programa. Anote o número 99894-6691. Obrigado por sua companhia. Tchau!